Estamos agora de volta na nossa sala 1 do Contec, com mais um tema na área de engenharia civil. O trabalho a ser apresentado tem o título de Estudo Comparativo entre a Alvenaria Convencional e o Sistema Light Steel Frame em um projeto residencial de Guarapuava, Paraná. Ele tem a apresentação de um vídeo já gravado por André Ribisky, e tem autores como Andresa, professora Andresa, Carolina, Bárbara, que participaram e são do Centro Universitário Campo Real de Guarapuava, né, do Paraná, são a origem do trabalho, da pesquisa, e agora eu gostaria que o técnico desenvolvesse o vídeo que foi gravado, para logo depois a gente voltar com o professor Camilo e o André para as considerações do trabalho. Estudo comparativo entre a alvenaria convencional e sistema Light Steel Frame em um projeto residencial de Guarapuava, Paraná. Atualmente, no Brasil, é predominante o sistema construtivo da alvenaria convencional com estrutura em concreto armado. A estrutura é formada por pilares e vigas. O fechamento é feito em tijolos e o acabamento em argamassa. Nesse sistema, a carga é transferida à fundação de modo concentrado. Apesar de ser um sistema consolidado e muito comum, ele demonstra ser lento e gerar muito desperdício. Ultimamente, a construção civil no Brasil tem evoluído bastante, seja ela pela maior exigência dos consumidores ou pelo incentivo governamental, introduzindo novas técnicas e métodos. Aproximadamente na década de 90, foi introduzido no Brasil o sistema Light Steel Frame. Nesse sistema, a estrutura é formada por painéis e o fechamento é feito com placas. Nesse sistema, a carga é transferida à fundação de modo distribuído. Nesse estudo, foram realizados comparativos de custo, de tempo de execução e de viabilidade. Foi escolhido o sistema da alvenaria convencional por ser o mais comum, ser um sistema barato e confiável, ter grande disponibilidade de mão de obra e disponibilidade de materiais. Já o sistema Light Steel Frame foi escolhido para comparativo por ser um sistema industrializado, com alto controle de materiais e por ter uma execução bem rápida. A alvenaria convencional é o sistema mais comum no Brasil. Ele suporta vários tipos de fundação, como broca, radier, sapata corrida, estacas, entre outras. Nesse sistema, a estrutura é composta por pilares e vigas, que formam pórticos. O fechamento é feito em tijolos, blocos cerâmicos assentados com argamassa manualmente. E o acabamento é feito com argamassa. Os tijolos e argamassa, além da função de fechamento, têm a função de isolamento termoacústico. O sistema Light Steel Frame é um sistema industrializado e moderno, com alto controle de materiais. Nesse sistema, devido ao baixo peso da estrutura, a fundação utilizada é a fundação do tipo rasa ou indireta. Essa fundação, ela transfere a carga da edificação para o solo através da base do elemento de fundação. A estrutura é composta por painéis, formado por guias e montantes metálicos. Esse sistema, por ser um sistema muito versátil, ele aceita vários tipos de fechamento externos, como, por exemplo, OSB com chapa cimentícia, siding vinílico, EIFS ou somente chapa cimentícia. Já para o fechamento interno é utilizado drywall. Nesse estudo, primeiro foi escolhido um projeto de uma residência unifamiliar térrea com 112 metros quadrados. Para a coleta dos dados de valores, foi utilizada a tabela SINAP do Estado do Paraná, com valor base de abril de 2021. Os produtos e serviços não constantes na tabela SINAP foram consultados fornecedores do Estado do Paraná. Foram elaboradas planilhas de custo de material e de mão de obra, bem como planilha do tempo de execução de obra. Foram desconsiderados os itens de acabamento, esquadrias, elétrica e hidráulica, por terem valor equivalente em ambos os sistemas. Para o projeto em alvenaria convencional, foi escolhida a fundação do tipo radier, a estrutura com pilares e vigas em concreto armado. Para a vedação vertical, foi escolhido os tijolos cerâmicos e reboco em argamassa.
Como impermeabilização, foi escolhida a textura acrílica sobre o reboco e uma lona sobre o radier. O telhado escolhido foi o telhado de fibrocimento com estrutura em madeira. O forro escolhido foi o forro em drywall. No sistema Light Steel Frame, inicialmente foi adaptado o projeto para a menor espessura das paredes. A fundação escolhida foi a fundação do tipo radier, por ser uma fundação leve e a mais indicada para o sistema Light Steel Frame. Para o pré-dimensionamento da estrutura, foi utilizado o manual da Nextera, resultando num pré-dimensionamento de perfis de 90 mm de largura e guias de 90 mm de largura, com aço espessura de 0,95 mm. O contraventamento escolhido foi o contraventamento em K, que são montantes parafusados diagonalmente nos vãos. Para a ligação da estrutura ao radier, foi escolhido o sistema de parabolt com conector de ancoragem. O fechamento externo do sistema Light Steel Frame foi escolhido placas cimentícias sobre placas de OSB e impermeabilização em base coat. Foi escolhido esse sistema por ser mais comum no Brasil e se assemelhar mais ao reboco das edificações comuns. Para o fechamento interno, foi escolhido drywall e placas resistentes à água no banheiro. O isolamento termoacústico escolhido foi o isolamento termoacústico em lã de vidro 50 mm. O telhado foi escolhido telhas termoacústicas em galvalume com estrutura metálica, devido à rápida execução e ser a mais utilizada no sistema Light Steel Frame. O forro escolhido foi o forro em drywall. Resultados. Aqui nós podemos visualizar o custo total da edificação, tendo uma diferença de aproximadamente 41,42% a mais no sistema Light Steel Frame. O insumo mais caro no sistema Light Steel Frame foi o material, assim como no sistema de alvenaria convencional, seguido da mão de obra. Aqui nós podemos visualizar o custo de material por etapa. O material mais caro da etapa do Light Steel Frame foi o telhado, devido a serem telhas industrializadas e com alto controle de qualidade. Já no sistema de alvenaria convencional, a etapa mais cara foi a estrutura. Aqui nós visualizamos os custos de mão de obra por etapa. A etapa mais cara no sistema de Light Steel Frame foi o fechamento, devido a ser um sistema industrializado com vários tipos de placas e acabamento. Na alvenaria convencional, a mão de obra também demonstrou mais cara no fechamento, tendo uma diferença de aproximadamente 33% para mais no Light Steel Frame. Aqui nós visualizamos o tempo de execução de obra. A etapa mais demorada no sistema de alvenaria convencional é o fechamento, devido a ser uma etapa que é feita quase de modo artesanal, manualmente. Os tijolos são assentados manualmente com argamassa e o acabamento é feito com argamassa projetada manualmente também. Já no Light Steel Frame, a etapa mais demorada demonstrou-se ser a etapa da estrutura. No tempo total da execução de obra, considerando 8 horas por dia e 5 dias por semana, no sistema de alvenaria convencional, para a execução da obra, demoraria aproximadamente 19 semanas. Já no sistema Light Steel Frame, 11 semanas. Aproximadamente uma variação de 50%. Conclusão. Acredita-se que o maior valor da edificação em Light Steel Frame pode ser um fator limitante dependendo do cliente. Porém, caso seja necessário uma rápida execução, o sistema demonstra ser muito viável. Acredita-se também que a execução do sistema Light Steel Frame é viável por ser um bem de alta durabilidade. Outra opção seria a modificação da escolha de alguns materiais para reduzir o custo e viabilizar a obra. Sem áudio, viu, Sônia? Bom, mais um bom trabalho a ser apresentado, selecionado e com boas ideias a ser colocado em prática. Professor Camilo, diga aí suas contribuições ou perguntas, fique à vontade. Então, muitos trabalhos bons, né, Suave, estão vindo, né, e é sempre importante, né,
Agradecer ao André por trazer esse trabalho para o Contec, André. É um trabalho, assim, bastante objetivo, né, prático. Você mostra, ó, se for feito assim, o custo vai ser esse, o prazo vai ser esse, né? Se for feito com o modelo Light Steel Frame, você vai ter ali outras condicionantes, né? Bom, eu tenho algumas observações e perguntas. Eu vou começar com uma pergunta, André. Eu vi que você se preocupou neste trabalho, você se preocupou mais com a questão do custo e com a questão do prazo, né? Apesar de que o prazo fica ali em segundo plano, né? O primeiro é o custo, né? E aí eu te pergunto se você não deveria, ou se você já está fazendo, uma exploração com respeito... no final, na conclusão, né, você traz a questão da durabilidade, né? Talvez você tenha uma vida longa maior, né, para aquele empreendimento e tal, mas a questão do conforto, né? A questão ambiental, será que tem algum aspecto que você possa explorar, ou que você já explorou? Sim, professor, até eu tinha uma limitação, vamos dizer, do tamanho do trabalho no início. Mas, assim, professor, uma das motivações eu ter escolhido esse tema, que aqui na nossa região é muito frio e é muito úmido, e as edificações normais, elas acabam condensando, ela não tem aquela higroscopicidade da edificação em light steel frame, e acaba trazendo problemas de saúde, ou a pessoa fica com muito frio dentro das residências. O light steel frame, além do benefício dele ser mais rápido, ele também acaba sendo mais confortável para os usuários. Por isso que eu acredito no sistema, eu resolvi estudar esse sistema. E também, como ele é um sistema industrializado, não tem desperdício de materiais que tem no sistema convencional. É uma pegada ecológica bem melhor. Com certeza, professor, eu já pensei em estudar isso, evoluir, até um capítulo de um livro, alguma coisa, dando continuidade nesse trabalho. Inclusive, você poderia calcular a pegada ecológica, né? Como você disse, Sim, e comparar as duas, né? Com as duas edificações aí que você fez virtualmente, né? Você fez esses dois projetos como se eles fossem ser executados. É comparação de projetos, né? Na verdade. Sim. Nós tínhamos um projeto, daí a gente resolveu comparar ele no Light Steel Frame para até avaliar a viabilidade e apresentar para o cliente um sistema que ele não tinha pensado em executar. Pronto, perfeito, André. Tem perguntas, Soares? Eu posso perguntar? Posso? Outra coisa, André, a questão da segurança, né? Se você pudesse falar um pouco se uma construção é mais segura do que a outra, ou se são compatíveis. A questão de, por exemplo, aí voltando para a questão ambiental também, para além da questão da pegada ecológica, se é mais fácil adaptar, por exemplo, a questão da energia solar, a questão do tratamento de água, né, do aproveitamento de águas cinzas, se a diferença de estruturas traz alguma facilidade ou não. Eu creio até que o sistema Light Steel Frame deve trazer alguma facilidade, devido a você ter a facilidade de embutir as tubulações na parede sem precisar quebrar, só tirando um pedaço da placa, colocando, embutindo a tubulação ali e recolocando isso em edificações existentes, né? Mas as edificações novas também continuam muito simples, não traria nenhum prejuízo à estrutura nem nada. E além da questão da acústica, né, que você falou, né, da lã de vidro, né, como preenchimento. Com certeza. Né? A lã de vidro, além vamos dizer, de contra a temperatura externa, ela também protege do barulho externo. Perfeito. André, em Guarapuava, né, correto, no Paraná? Isso, aham. Você chegou a investigar se, por exemplo, para esse projeto seu, se os materiais estão disponíveis, por exemplo, se você tem ali material disponível e se você tem mão de obra qualificada disponível para uma construção como essa? Sim. A mão de obra, tem algumas construtoras que estão iniciando no sistema Light Steel Frame aqui. Vamos dizer, o engenheiro está treinando as pessoas para gerar mão de obra. E, assim, o material aqui, localmente, a gente não tem. Mas a gente tem cidades próximas que têm a disponibilidade do material. Por exemplo, Ponta Grossa, que é 150 quilômetros aqui, é um dos maiores polos do Brasil produtor de Light Steel Frame, do perfil dos montantes. Acho que... Aí também poderia entrar também com isso, né? Não sei, né? Com esses treinamentos. Uma possibilidade, né? Desculpa, cortou, professor. Eu digo assim,
o Sistema S, né, poderia ajudar nos treinamentos, né, na qualificação da mão de obra, né, com Sim, um trabalho como esse, né, ele aponta nessa direção, né, de qualificar pessoas, né, para esse tipo de serviço, né. Uhum. Soad, essas eram as minhas perguntas, né, a princípio. Não sei se você tem algum comentário, mas se você não tiver, a gente pode conversar mais um pouco, porque eu tenho curiosidades. Bom, fique à vontade, eu apenas queria fazer, não é a função de advogado do diabo, né? Mas, André, me diz uma situação que você quer botar debaixo do tapete em relação a esse tipo de modelo. Você fala em... Mas agora, pela curiosidade, que eu não tinha, assim, a ideia, mas você mostra a ideia de uma melhor proteção contra a umidade. O que significa que vivemos numa faixa, o Paraná, por exemplo, né, aquela bendita faixa, 40 graus, entre aspas, não chegaria a isso, né? 40 a um extremo frio. Então, o que é que acontece com uma estrutura dessa sob condições extrema de temperatura para o ambiente de vocês? É mais ou menos por esse caminho. Qual é o ponto fraco, digamos assim, que você considera nesse aspecto de isolar tanto para o quente quanto para o frio? Como é que você já pesquisou aí sobre isso e o que você pode... A senhora diz qual seria o ponto fraco do isolamento? Assim, o maior ponto fraco seria o custo, sabe? Para a gente construir nisso daí. Porque, assim, o que ele vai ser melhor é que ele é mais isolado. O controle de materiais ele fica melhor. Vamos dizer, o vento não vem de fora, entendeu? E também não sai o ar que está dentro. Esse é um ponto. E o ponto fraco seria exatamente o custo. Daí, essa questão também tem uma membrana hidrofóbica entre as placas, entre a placa cimentícia e a placa USB, que ela permite que o vapor saia da edificação, mas não permite que a água entre. Dá também essa propriedade, vamos dizer, para o sistema. Viu, Soad e André? Outra coisa que eu achei interessante, André, e aí eu vou tirar essa dúvida também com você, é a flexibilidade, né? Pelo que você disse aí, pelo que foi colocado, a flexibilidade de você trabalhar com as instalações, né? Instalações elétricas, hidráulicas, e aí talvez até se o cliente precisar de uma reforma, depois de 5 anos, 10 anos, a mudança de estrutura, de quarto, não sei. O que é que você tem a dizer sobre isso? É fácil, comparado com o convencional, né? Abrir uma janela, né? Sim, com certeza, é bem facilitada pelo fato de você poder retirar aquela parede e ela não ter pilares, né? A estrutura vai ser a parede. Ou seja, com pouca modificação no projeto, você consegue mudar aquela parede tranquilamente. E tem até a possibilidade de você reaproveitar os montantes que foi retirado daquela parede em outro lugar. Porque não perde, é só reparafusar de volta e instalá-la em outro lugar. Perfeito, é um Lego, viu, Soad? Quase um Lego, né? A única parte que perderia seria as chapas mesmo. As chapas de cimentícias e a chapa de drywall, que delas já estão parafusadas, já estão com a massa acabada. Alguma coisa daria para reutilizar, mas não ficaria perfeito, vamos dizer assim. Mas a chapa de USB também poderia aproveitar, aquela madeira não tem problema nenhum. Perfeito, gostei muito. Parabéns, viu, André, pelo trabalho. Eu vejo assim uma possibilidade de expandir mais. E a proximidade da academia com o mercado de trabalho, né? Eu falei isso com o trabalho anterior, né? Muito próximo, né, André? Ali, para você transformar esse conhecimento, né? E esses resultados, trazer isso para dentro do mercado ali, para ter o ganho social, né? O ganho de conforto, e até mesmo econômico, né? Porque você citou aí a questão econômica dos materiais, mas a gente sabe que tem uma questão mercadológica por trás, né? Ou seja, se tem uma pequena procura, né, o preço é alto, né? Então, a partir do momento que se torna mais... você termina tendo aí uma redução do preço à medida que você vai tendo uma procura maior, aliás, uma oferta maior, né? Até no meu TCC eu fiz essa consideração, que conforme o sistema for sendo popularizado no Brasil, a gente vai conseguir baixar o preço, porque vai ter mais concorrência, maior disponibilidade de produtos. Alguns produtos até você não encontra nacional, eles são importados.
e daí sendo importado, compra em dólar, em euro, tem mais importação, então acaba ficando um pouco mais caro. Mas, assim, hoje a gente acredita que já dá para construir um preço muito similar. Você orçando, aqui o meu trabalho focou mais na tabela Sinab, mas você indo e orçando, eu acredito que consegue baixar bastante o preço. Perfeito. Que aí, no caso, seguiu o preço. Aí, a título de comparação, tá ok, porque você utilizou a Sinap nos dois, né? Nos dois modelos. Os dois, aham. Mas a título de forma relativa está tranquilo, mas de forma absoluta, então aqueles dois preços ali provavelmente conseguem. Sim, eles quase conseguem reduzir. Se não se igualarem, ficam muito perto. Eu já conversei assim com algumas pessoas que estão executando aqui, eles estão conseguindo equivaler o preço, estão conseguindo, porque ainda existe um preconceito com sistemas diferentes, com sistemas industrializados. Então, que nem me falaram assim, tipo, se você falar que é mais caro, o cliente fica resistente. Mas quando você fala que ele é o mesmo preço e ele tem mais benefícios, com certeza você consegue convencer o cliente a executar em Light Steel Frame. Com certeza, você tem razão. Eu estou satisfeito, Soares. Eu não sei se você tem algum apontamento, mas a minha fala aqui é mais de parabenizar o André. Coloca para frente isso, André, ou no mercado, ou na academia, não sei. Com certeza, eu quero iniciar no mercado e também eu quero dar continuidade estudando o sistema, fazendo pesquisa, até algumas pesquisas que a gente não tem, como, por exemplo, os dados absolutos da diferença de temperatura de uma residência para outra, entendeu? O conforto ambiental, né? O conforto ambiental, né? Exatamente. E daí eu penso de estudar, fazer um estudo com pessoas que já estão residindo em residências no Steel Frame. Com 2 anos, perguntar para eles como que eles se sentem morando numa casa assim, um sistema diferente. Monta um grupo de sensores com Arduino e faz esse tipo de monitoramento físico que realmente possa mensurar, já é uma grande valia. E a velocidade, realmente, que as coisas precisam ser montadas. Hoje em dia, até os containers, eles passam a ser módulos de residência. O pessoal está procurando coisas que sejam realmente práticas de montagem, e esse tipo de estrutura, a velocidade é bem maior. Eu só dou aqui um alô para a Lenise. Lenise, de uma certa forma, deu aí uma ótima consideração ao debate aí, ótimas falas. Ela está aqui no Contec, fez a menção, e a gente está fazendo igual a interação aqui de uma sala, onde ela está fazendo essa menção. Bom, considerado, então, encerrado, André, eu agradeço demais a tua participação. É um momento que, se você quiser ter as suas considerações finais, tem seu tempo ainda dentro do intervalo, tá? Então, fique à vontade para o seu desfecho antes da gente encerrar esse intervalo da tua defesa. Tranquilo. Eu agradeço a vocês pelo evento, pela oportunidade de participar do evento, apresentar esse trabalho. E agradecer também aos meus orientadores que me ajudaram bastante nessa jornada, nessa composição aí, como fazer e tal. E eu acho que é isso, a gente tentar divulgar o sistema para popularizar em todo o Brasil. Eu acho que, assim, talvez ele não supere a alvenaria convencional, mas ele tende a ser uma das promessas, ser um dos principais sistemas, junto com a alvenaria convencional. Como a professora Suade comentou, essa questão da montagem. Por exemplo, ele pode ser montado na fábrica, os painéis, se tiver uma fábrica na cidade, você levar para a obra, vamos dizer assim. Um dia chuvoso não seria um dia perdido na montagem também. Suade, tem tempo ainda? Eu acho outro ponto interessante, André, é a questão, com certeza, uma estrutura mais leve, né? Sim, uma estrutura mais leve. Para obras que tenha mais de um andar, né? Para que tenha mais pisos, talvez seja interessante. O Light Steel Frame ele pode ser também mesclado com o Steel Frame, que é aquele que é mais usado nos Estados Unidos para edificações, para prédios, no caso, para edifícios, que é o aço pesado, que a gente chama aqui no Brasil, que ele dá mais resistência, tipo, em vãos livres, alguma coisa assim, e permite fazer edifícios maiores em Light Steel Frame, 4, 5, 6 andares aí. Perfeito. Parabéns. Outra coisa, falando da velocidade, para edificações comerciais, é muito vantajoso, por causa que, vamos dizer assim, o tempo que você estaria construindo, você já pode estar usando o espaço, o teu negócio ali, o teu escritório, enfim, o teu comércio. Então,
encerrado nossa missão, nossa apresentação. Estamos agora dando aquele famoso intervalo, não é nenhuma rádio, né? Mas a gente tem um intervalo aí para entrar agora às 17 horas, a próxima apresentação. Encerramos agora, então, com esse momento de arguições, e a gente volta daqui a pouco.